Jesus Cristo. Então vamos ao que mais importa, amados. Se você vir a uma igreja e não se alimentar da palavra, a sua vinda foi em vão. Então tudo aqui é em vão se você não se alimentar. Então eu vou convidar todos a se acomodarem primeiro, sentem-se, estejam dispostos a ser responsáveis com a sua alma, em primeiro lugar, porque sem esse alimento você vai ser mais um no mundo, caminhando para a perdição. Então, alimente-se da verdade, cheguem, se sentem, aquietem-se e ouçam o que o Espírito Santo tem para as igrejas. Lembrando que nos estamos referindo a placas. Nós somos chamados na Bíblia também de noiva, a igreja de Jesus Cristo na terra. Então, vamos para a glória de Deus, ao alimento das nossas almas, que é fundamental para que nós continuemos nessa caminhada rumo à nossa vida eterna. Amém? Podemos então começar? Todo mundo se acomodou já? Vá, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas, ou simplesmente Gálatas, lá no capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6, é o endereço que o Senhor, o Espírito Santo, nos revelou, justamente para a abertura desta mensagem. Gálatas, capítulo de número 6. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém? Versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Podemos ler? A tradução que eu tenho, eu insisto sempre em revelar isso, porque às vezes você fala, nossa, a minha está diferente. Quando eu comecei no Evangelho, a primeira Bíblia que eu ganhei foi uma Bíblia nova linguagem, nova tradução na linguagem de hoje. E quando eu lia na igreja, nada que eu estava lendo batia com o pastor, porque ela é totalmente uma linguagem mais atualizada. Então, obviamente, eu comecei a entender que o sentido era o mesmo, mas as palavras eram totalmente diferentes, porque nós temos que lembrar que o original, principalmente do Novo Testamento, é num outro idioma, não é em português, é em grego. O império que dominava nesse período aqui não era nem o romano, na época dessas escrituras aqui, foi o império grego. Então tudo foi escrito em grego no Novo Testamento, tá? Então vamos então, a tradução que eu tenho é a tradução Almeida, Revista e Atualizada. Aqui diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Oremos então, para que nosso Deus nos traga o discernimento da mensagem de hoje. Deus, precisamos da tua unção, precisamos do teu poder para nos dar discernimento, entendimento, até porque a tua palavra diz que o teu povo, o povo de Deus, sofre e é levado cativo, preso a laços espirituais, por falta de entendimento. Então, Pai, traga o discernimento com o entendimento desta mensagem. Coloque em meus lábios palavras que vêm do Senhor, porque eu sou como esses que ouvem, pecador como eles, e careço tanto como eles, preciso também do Senhor. Sem o Senhor, nada sou, Pai. Então que venha a tua glória sobre meus lábios, e teu Espírito tome esse lugar e revele o que o Senhor quer revelar, em nome de teu Filho Jesus. Amém? Bom, começamos então com Gálatas 6,7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, o que ele plantar, isso também ceifará. Algumas traduções vão dizer, certamente isso colherá. Igreja, esse culto será diferente daqueles que tradicionalmente nós fazemos na sexta-feira, quando nós colocamos ali o contexto do versículo lido. Hoje será diferente, nós vamos direto ao ponto, porque Deus tem algo para nos revelar e já quer que nós vamos direto ao ponto, para que nós possamos realmente crescer nesse dia de hoje de uma forma tremenda. Hoje, sexta-feira, em que o cristianismo, como eu disse, independente da placa denominacional, das tradições, até dos dogmas, o cristianismo está considerando, ou considera essa sexta-feira como chamada de Sexta-feira Santa, aquela que o Filho, representando aquela que o Filho de Deus
mostrou na prática o seu amor. Alguns falam paixão, mas a Bíblia não chama de paixão. O que Jesus fez foi amar. Tanto é que quando ele se revela, quando ele se reporta, e biblicamente está registrado na Bíblia, ele mesmo dizendo isso em João 15, se eu não me engano, João 15, versículo 13, quando Jesus vai falar do ato que ele fará, naquela ocasião ainda não tinha feito, já fez no nosso tempo, ele não vai falar, olha, ninguém tem paixão maior do que esta. João 15, 13, está escrito que Jesus disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, eu não vou falar que é uma paixão, porque paixões são passageiras, né? São sentimentos ilusórios, que seduzem e enganam a carne. Mas o amor de verdade, não estou falando o amor que as pessoas estão aqui na terra dizem que é amor, não é amor coisa nenhuma, é uma paixão, né? Misturada com outros sentimentos carnais. Então o amor de Deus não tem igual, é um amor chamado na Bíblia de amor ágape, que é um amor que é dado sem nenhum interesse, sem exigir nada, absolutamente nada em troca. Então quando Jesus fala que ninguém tem amor, ele não fala paixão, ele fala de amor. Ninguém tem amor maior ou maior amor do que este. Amém? Então, sem medir o que falaremos, vamos então ao que fomos orientados a fazer essa noite. Como sempre, Deus nos usa, sem medir, sem papas na língua, doa quem doer, nós vamos falar palavras que libertam. Quem tem disposição, ouça o que o Espírito tem às igrejas. Voltemos para isso lá, de novo, em Gálatas 6, versículo 7. Só para refrescar nossa memória o que está escrito lá. E o que está escrito lá? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que o Senhor deseja hoje, amados, mais uma vez, é que nós cheguemos ao pleno, ao total conhecimento da verdade, para que haja a salvação das nossas almas. Isso é que realmente importa para Deus, em relação a nós. Em verdade, vos digo, que naquele versículo que nós lemos há pouco, Deus deixa claro que a verdade é a verdade, não é engano. Quem prega o engano, quem fala quem tenta seduzir o mundo, não é o Espírito de Deus, é o espírito do inimigo, porque Deus é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você vê que ele já começa o versículo deixando claro, não vos enganeis, ou seja, não deixeis ser seduzidos. Amém, igreja? Não deixeis ser enganados, porque a religião é uma coisa que engana facilmente as pessoas. Amados, é muito triste você ver um religioso, porque ele pensa que está agradando a Deus, simplesmente por cumprir rituais, como se aquele ritual fosse capaz de apagar o pecado. Não. Nós sabemos que existe um enganador neste mundo. Aliás, o mundo é dominado por ele, porque Deus entregou para ele. Deus é justo. Ele criou esse mundo para o homem. Primeiro o homem. Adão é o primeiro homem. Criou e deu a Adão uma auxiliadora, para que eles então multiplicassem aquilo que Deus criou com as suas próprias mãos, soprando nas narinas, que foi o homem, o primeiro homem. Então Deus deu tudo para o homem dominar. Vocês conhecem a história lá de Gênesis. Porém, o homem foi enganado e seduzido quando deu ouvidos à serpente, que nós sabemos que espiritualmente, quem é a serpente? Quem é que usou a serpente para falar com a Eva, né? Então, amados, sabemos que a Bíblia revela claramente que a serpente, o grande dragão, a antiga serpente, foi lançado fora da presença de Deus, que era um anjo de luz, Lúcifer, que nós chamamos de diabo, de Satanás, espírito acusador. E lá em Apocalipse, se você quiser acompanhar mais claramente, vai estar escrito no capítulo 12 e no versículo 9, é revelado o que aconteceu sobre o lançar fora da presença de Deus
essa serpente, esse dragão antiga serpente. O que é chamado de serpente? Porque é um animal? Não, porque a serpente é sagaz, a serpente é astuta, ela trabalha na espreita, no oculto, no escondido, e pega sempre as suas presas desapercebidas. Então, por isso que recebeu o nome de serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Já que as pessoas sabem que são demônios, né? Então está muito clara a Bíblia. Foi expulso da presença de Deus Satanás e todos os anjos que ele conseguiu convencer de montar uma rebelião contra Deus, a saber, 1/3 de todos os exércitos de Deus. Ele, com a sua sagacidade, com a sua lábia de sedutor que é, arrastou consigo 1/3 de todo o exército de Deus. Então, amados, por isso que não é difícil ele enganar o ser humano. Que o ser humano contaminado pelo pecado, o ser humano que deixou de andar com Deus, andando com Deus, mesmo assim desobedeceu, ouviu a voz da serpente e fez o que não devia ter feito, que era comer do fruto proibido. A única proibição que Deus, quando criou, ele criou um pilar de teste. Esse pilar de teste era aquela árvore. Não toqueis nessa árvore, não toqueis nesse fruto, nem coma dele, muito menos comer dele, porque o dia que você comer dele, você vai morrer. E isso é uma morte espiritual. É o que muitos trouxas aí, crentes trouxas, me perdoa a expressão, eu falo trouxa porque é trouxa mesmo, mas está tão escrito claramente na palavra. E o trouxa do crente ainda deixa ser enganado, achando que está enganando a Deus. Então, amados, eles pensaram que podia enganar Deus. E é isso que nós vamos falar hoje. Aí então entrou no ser humano o espírito do diabo, e Deus, então, como ele é justo, ele falou: olha, eu criei tudo para vocês. Como vocês me desobedeceram, eu tiro de vocês essa autoridade, expulso vocês desse lugar maravilhoso e dou esse lugar agora para quem enganou vocês. Ele agora passa a ser o príncipe, o governador deste mundo. E as pessoas ficam querendo viver esse mundo e não querem sair desse mundo. Irmãos, o que a sua alma mais almeja é sair deste mundo. Se você não sabe isso, é porque você está numa carne e você ainda tem sentimentos carnais. Então você não entende essa luta que tem dentro de você. É a tua alma gritando, querendo sair deste mundo, querendo voltar para o Criador, porque sabe que este mundo inteiro é como a palavra diz: o mundo inteiro jaz, é dominado, dorme no maligno. Então você fica tentando esperar o que desse mundo? Vai melhorar? Não, vai piorar, amados. Cada ano que entra, cada dia que amanhece, a situação vai piorando, 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 a tal ponto de Deus deixar muito claro: no final dos tempos, o justo, que é aquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro, vai viver pela fé. E fé não é religião, não é se travestir de uma religião. A fé é um dom que Deus dá, pelo único meio que Ele dá. E qual que é o meio? Romanos 10, versículo 17. A fé é um dom que Deus dá pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então não adianta mais. Ninguém vai tirar um diploma se não for lá na aula estudar e se submeter a provas. Amém? Ou você chegou aonde você chegou aí, nós temos aqui uma professora, temos aqui um advogado, temos aqui outras pessoas formadas em determinadas áreas, né? Mas nenhum de nós chegamos aonde estamos, por menor que seja ainda nosso degrau, né? Não importa, mas se você já se formou no segundo grau, que eu não sei como é chamado hoje, você lutou para chegar lá. Você entrou numa faculdade, você lutou para entrar na faculdade. Você entrou numa empresa e está bem empregado porque você passou por um teste, você teve que ser avaliado para entrar naquela empresa. Então tudo houve um processo. E por que no mundo espiritual nós achamos que é assim as coisas? É de qualquer maneira. Porque o inimigo seduz o ser humano a pensar assim. Então nós temos que entender, amados, que não é fácil. Deus entregou esse mundo para o inimigo porque Ele conquistou isso. Ele conquistou. Tanto é que quando Jesus é perguntado por Pilatos: olha, estão dizendo que o senhor é rei, que você é rei.
Você é rei. Ele deixa muito claro, não deste mundo. Porque se eu fosse rei deste mundo, o meu povo estaria me defendendo. Ele já sabia que eles gritariam Barrabás, ao invés de liberte Jesus. Amém, igreja? Por quê? Porque a carne foi contaminada. Não se iluda. Tudo que vem na sua mente, mesmo querendo sair daqui e ir embora agora, ou parar de assistir, é porque você está no mundo e o mundo jaz no maligno. E a serpente continua a falar. Ih, para que você ouvir essas bobagens. O que Deus falou? O que Deus falou? O que esse homem está falando? Ah, conversa. Gênesis 3. Foi assim que o homem caiu. O que é que Deus falou, Eva? Falou que vocês podem fazer qualquer coisa aqui? Ah, nós podemos sim, tudo é nosso controle. Mas nada, não teve nenhuma proibição. Olha que sagacidade. Ah, não tem uma proibição sim. É naquela árvore lá, não posso tocar no fruto daquela árvore. Por quê? Porque ele disse que o dia que nós tocarmos e comemos daquele fruto, nós vamos morrer. Ah, conversa de Deus. Para com isso, Eva. Você caiu nessa conversinha de Deus? É assim que o diabo faz com quem vem a um culto desse ou entra numa live dessa, falar essas conversas de pastor aí, porque às vezes vê um mau testemunho, joga todo mundo na mesma panela e acha que todo mundo é ladrão, todo pastor é bandido, é corrupto, porque às vezes acontece um escândalo aqui e ali. Mas quantas coisas boas você já viu uma obra de Deus ser feita porque Deus está à frente dela? Eu olho para o homem, eu olho para a obra. Então eu tenho que olhar nesse momento que Deus está falando na palavra. Ele nos deu autoridade para falar. Nós estamos falando pelo Espírito de Deus. Então esse é um culto de libertação, amados. E a verdade é essa: doa quem doer. Você tem que entender que o mundo é dominado pelo sedutor deste mundo, e a Bíblia deixa muito clara, ele seduz o mundo inteiro, ele está preparado para enganar o mundo inteiro. Mas o Senhor é a verdade. Jesus veio, diga glórias a Deus. O Senhor é a verdade, Jesus é a verdade. Eu sou, ele disse, o caminho, a verdade e a vida. Então, amados, nós temos alguém que veio para destruir, para desfazer toda a obra do diabo. Alguém pode dar glórias a Deus por isso? Mas se alguém prefere, por livre-arbítrio, ignorar esta verdade, faça bom proveito da tua vida eterna. Aproveite a vida terrena, porque na eternidade vai ser sofrimento sem parar. Aproveite bem. Porque algumas pessoas, pelo seu livre-arbítrio, preferem não ouvir uma palavra como essa, né? São aqueles que ainda vivem e amam as trevas, o pecado. Vivem nas trevas, fazendo coisas escondidas e amam o pecado. Está escrito bem claramente isso lá, quando o Senhor Jesus começa a falar a verdade, começa a levar o povo a buscar conhecê-lo. Vai em João 8, por gentileza, amados. E Jesus deixa muito claro isso nessa passagem. João 8, versículo 43 ao 47. É uma palavra dura de se ouvir, amados. Não é fácil ouvir essa palavra. Porque esse momento eu quero que você entenda espiritualmente o que está acontecendo. Jesus está defendendo a sua missão, a sua autoridade como um filho de Deus enviado ao mundo como homem. Os fariseus, os hipócritas dos religiosos, escribas, fariseus e todos os outros, né? Saduceus ali que estavam ali rodeando, ironizando, chamando Jesus de mestre para zombar, para escarnecer, sendo que ele era um filho de um carpinteiro, eles eram letrados e Jesus nem letra tinha. Para quem não sabe, a família de José não tinha recurso para dar estudo para Jesus. Tanto é que há uma passagem que eles ficam admirados, ele não tem letra. Você sabia disso, amados? Tem uma passagem que eles falam, como é que esse homem tem essa sabedoria se ele não tem letra? Tem uma passagem dessa que um dia eu posso trazer essa mensagem para você. Jesus não é que ele era inculto, ele aprendeu tudo sozinho, não, porque ele tem o Espírito Santo sobre ele. Ele é o Senhor, ele é a palavra. Então é um mistério. Então veja bem, eles ficaram encantados disso aí, numa maior situação. Mas aqui vai, como Jesus está entrando numa área que está começando a complicar a vida social deles, né? Eles começam a debater Jesus. Aí Jesus vai falar uma palavra que é pesada para quem lê sem entender o que está acontecendo. Jesus não está exortando ninguém aqui, amados. Embora você lendo isso, você dá a impressão que ele está bravo, mas não está. Ele está revelando uma verdade. Qual é a verdade? Que o mundo inteiro jaz no maligno, que o homem foi contaminado pelo pecado lá em Adão e Eva, e todos que nascem depois daquele pecado estão debaixo do jugo da condenação eterna. São chamados filhos da ira, filhos do diabo, porque Deus criou o Adão e Eva para ser bênção, andava com eles, tudo que nascesse deles era para ser bênção, amém ou amém? Mas eles optaram por
em desobedecer a Deus e servir aquele que enganou a eles. E o que é pior, eu já preguei, falo e repito. Um dia desse eu até conversava com uma nossa irmã, uma nossa amada irmã daqui da igreja, que o pecado ele é gostoso, amados. Não pense você que o pecado é ruim. O pecado para a carne ele é maravilhoso, não tem coisa melhor do que o pecado. Porque a Bíblia diz que quando ela olhou para o fruto e viu que ele era bom de ser, viu nele, se atraiu por ele, e quando ela provou, ela viu que era tão bom que quis passar para o marido. Vocês estão entendendo, igreja? Então, quem pensa que o pecado é coisa terrível para a carne, não tem coisa melhor do que o pecado. Não tem coisa melhor. A carne gosta de pecar. Só porque não podemos esquecer de uma coisa: você não é carne. A tua carne não tem vida eterna. Ela é a parte contaminada. Para não matar a tua alma, Deus então permite que a tua carne seja condenada a voltar ao pó. Aí que ele entra aquela passagem, porque o homem pecou, ele não terá mais vida, será limitada a vida dele na terra, ou seja, o corpo dele vai perecer, e do pó veio e para o pó voltará. Está lá, se você estudar Gênesis 6, você vai ver que ele fala uma situação semelhante a essa, que ele limita o homem a viver 120 anos, está lá em Gênesis 6. Então teu corpo, amados, você que aí se olha no espelho, você que se peteca todo o país, sair, até para vir para a igreja, você que se preocupa tanto, dá um jeitinho no cabelo, passa perfuminho, olha, fica olhando de lado assim, olhando, isso tudo vai cair, vai virar tudo zero, vai ficar tudo, vai envelhecer tudo, e o dia vai voltar para o buraco, vai ser comido por bicho. É difícil ouvir isso? Claro que é difícil, amados, mas isso é inevitável, isso vai acontecer inevitavelmente. Vocês estão entendendo, amados? Não se preocupe com essa agitação, que é alguma coisa de criança lá. Estão cuidando das crianças, tá bom? Então olhe para cá. Amém? Então vamos ler o que Jesus fala para esses hipócritas religiosos e fariseus. Ele fala a verdade. Só que ele não está em tom de... Ele não está bravo, ele está contando para eles. Eu sei por que vocês não me entendem. Eu sei por que vocês não conseguem me escutar. Eu sei porque vocês são filhos do diabo. Ponto final. Credo! Vocês são filhos do diabo. Quem não dá ouvido para mim, quem não quer me escutar, quem continua amando o pecado e vivendo na treva, é filho do diabo, sim, como que o primeiro casal contaminou toda a carne, e todos que nascem depois e não aceitam uma nova vida com Jesus, continua sendo filho do diabo. Então vamos ler isso aqui, para você ver como que é forte. João 8, 43 ao 47. Jesus pergunta para eles, alguém pode me responder? Ele faz a pergunta tem esse tom: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Ele está perguntando isso, mas tentando ver se alguém explica. Mas me explica aí, por que vocês não conseguem me entender? Você sabe por que vocês não me entendem? É o que ele está tentando dizer. Ele vai dizer, é porque ele mesmo pergunta e ele já responde, porque ele sabe que eles não vão saber responder. Ele fala, porque vocês são incapazes, porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aí você tem que ir lá numa outra revelação, que eu não vou buscar agora na Bíblia, onde diz claramente o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, fala: a mente humana foi contaminada de tal maneira que o homem, o ser humano, foi tomado de uma maneira tal que ficou cego, teve o seu entendimento espiritual cego, ele ficou cego. O inimigo cegou o entendimento da humanidade. Então, Jesus está dizendo isso aí, eu entendo, eu sei porque vocês não me entendem. Porque vocês, vamos ler de novo aqui, vocês são incapazes. Ele vai responder, o versículo 44 ele vai dizer agora, ele vai revelar porque eles não conseguem ouvir, porque vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Toda vez que você quer satisfazer o desejo da tua carne, você está agradando o pai da mentira, o pai da sedução, tá? Então vamos lá, eu vou ler de novo o versículo 44, olha o que Jesus está falando para aqueles que questionaram ele: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Quando ele fala pai, é que todo aquele que foi criado depois do pecado. Aí ele vai contar aqui no versículo 44 ainda: ele foi homicida, desde o princípio jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Versículo 45. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Vai, me aponta um pecado. Jesus está dizendo para eles: aponta-me, me apontem qualquer coisa, eu desafio, apontem-me um pecado. Então ele fala: quem dentre vós me convence de pecado?
Se digo-vos a verdade, por que razão não me credes? Vai ele perguntar. Aí ele vai dar para eles o entendimento. Quem é de Deus? Simples assim, amados. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Amados. Então está aí, é uma palavra forte, mas é a revelação. Uma outra passagem, ele vai dizer para essas pessoas que insistem em não querer ouvir a verdade, ou que ficam fingindo que estão ouvindo a verdade, e saem daqui da mesma forma, não mudam em nada. Eu pensei que era diferente essa igreja, eu pensei que fosse lá, ia sair de lá com a chave de um carro, uma namorada nova, um marido, né? Ou carnão, né? Carnudo, carnudona mesmo, daquele bem grande. Então, amados, quem vive no pecado, porque ama viver no pecado, vive nas trevas porque é filho das trevas, não adianta. E vamos mostrar claramente em João 3, vai lá em João 3, para você pensar que eu que estou falando, o pastor não está falando nada não, amados, está aqui, naquilo que você diz que é a escritura sagrada, está aqui, João 3, olha o que Jesus fala, versículo 16 ao 21, todo mundo encontrou? Porque Deus amou ao mundo, isso quer dizer as almas do mundo. O mundo, Deus não ama esse mundo de nenhum, muito pelo contrário, ele vai destruir esse mundo. Então, quando fala o mundo aqui, o original quer dizer as almas do mundo, que estão no mundo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Vai estar escrito assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu insisto que você entenda que esse mundo aqui são as almas do mundo, tá? Versículo 18: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Não vai, amados, o dia do julgamento daquele que não crê já está condenado. Já está condenado porque a palavra condena. Aquele dia só vai mostrar, o livro da vida, abre o livro da vida, tem esse nome aí? Não tem, Senhor, então não tem, já está julgado, está condenado, leva embora daqui. Mas Senhor, para de me chamar de Senhor, porque eu nunca fui teu Senhor, eu nem vos conheço, maldito. Amarra o pé, as mãos, joga lá naquele abismo eterno, e depois eu vou lacrar, que lá ninguém vai lembrar dessas almas mais. Irmãos, é sério tudo isso, amados. Vamos ler de novo aqui. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo de número 19. O julgamento é este, olha qual que é o julgamento: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por quê? Olha a explicação disso aí, versículo 20: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas, ou seja, manifestas as suas obras, mostradas as suas obras. Ou seja, quem está em pecado, amado, detesta vir numa igreja, porque a palavra vai cutucar, vai mostrar o que está acontecendo naquela vida lá. Aí o que acontece? Que a pessoa fala: não vou voltar naquela igreja, não gostei. Por quê? Porque o pecado foi mostrado, a luz iluminou o pecado, e a pessoa sabe que está em pecado. Então a Bíblia fala, a pessoa se aborrece da luz, que Jesus é a luz também, é o verbo, mas é a luz que veio a esse mundo. Então aborrece-se de Jesus, aborrece da palavra, sai daqui aborrecido com a palavra, e não se chega para a luz, ou seja, não se chega para Deus, porque para que não sejam mostradas, arguidas e mostradas, manifestadas as suas obras, porque elas são más, irmãos. Veja o versículo 21, mas quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, tem prazer de ir para a igreja, tem prazer de ouvir a palavra, a fim de que suas obras sejam mostradas, sejam manifestas, sejam arguidas, porque feitas em Deus elas são. Digam amém? Está bem claro isso para você? Quem disse é Jesus, amado. Tanto em João 8, que nós lemos há pouco, e João 3, é o próprio Senhor Jesus. Então Deus sempre orientou a humanidade, amados. Entenda isso, Deus sempre orientou a humanidade sob o risco de não dar ouvido às suas instruções. Ele sempre orientou. Lá no Éden, deixou muito claro isso ao primeiro casal humano. Deixou muito claro. Tá? Vocês podem fazer tudo. Olha, você tem tudo isso aqui é de vocês, tudo. Dá nome, o que você quiser dar nome, você dá. Tudo vai existir por causa de vocês. Eu criei isso aqui para vocês. Eu não preciso disso. Mas vocês vão governar esse mundo. Tudo que tem nele, no baixo da terra, as aves que voam, enfim, tudo é de vocês, para vocês governarem. Deus deixou isso para o primeiro casal humano, só deixou um alerta, cuidado, aquilo ali não faço, eu deixei uma advertência,
Mas o que eles fizeram? Na primeira tentação, desobedeceram. Por quê? Porque, Gênesis 3, porque ela olhou, primeiro ela deu ouvido para a serpente, olhou para aquele fruto e viu que ele era agradável de ser experimentado, e quando experimentou, gostou. Então não pense você que você não vai gostar do pecado, porque você vai gostar do pecado. Aí que está o problema. O inimigo esfrega até as mãos assim, ó. Mais um otário, mais um trouxa, mais uma trouxa que caiu nas minhas garras. E o pior, amados, é isso agora. Deus sempre orientou. Deus sempre orienta. Deus está falando. Mas o que acontece? O homem cai. E o pior dele não é ele cair. Se ele caísse e se arrependesse, a Bíblia diz que Deus tem poder de levantar ele de novo, porque o fogo ainda está ali. Amém ou não amém? O problema é que quando ele é confrontado, como ele está nos confrontando aqui agora, com a sua palavra, sobre o ato da desobediência, esses tais que não gostam da verdade, que amam as trevas, amam o pecado, gostam do pecado, passam a responsabilidade, ao invés de assumir a responsabilidade do erro, eles passam a acusar outros, eles passam a ser vítima. Olha, não fui eu, Adão e Eva foi assim, lembra? Adão, por que você está se escondendo de mim desse jeito? Ah, Senhor, nós sempre andamos com você, Adão, que conversa é essa de se esconder de mim agora? Eles se esconderam, né? O casal se esconde. Deus, é lógico, é onisciente, sabia onde eles estavam. Eles saem de trás daquela árvore e ficam envergonhados. Mas por que você está com vergonha de mim? Não, eu fiquei com vergonha porque estamos nus. Ué, você sempre andou nu comigo. Eu criei vocês. Que história que é essa? Ah, vocês andaram tocando naquela árvore, né? Então, foi a mulher que o Senhor me deu. Primeira coisa de Adão. Eu sempre falo isso, mas para você entender, e hoje tem um sentido maior. Ele não assume a responsabilidade de cabeça da casa. É um covarde. Já tinha entrado nele o espírito da covardia. Foi a mulher que o Senhor me deu. Veja lá em Gênesis, a primeira reação de Adão não é essa. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele vai culpar a mulher e, por tabela, Deus. Ele não assume a sua responsabilidade do erro, que ele deveria ser o cabeça. A mulher nasceu dele. Deus tirou dele. Era para ser uma auxiliadora dele, não é para mandar nele. Mas ele vai falar, a mulher que o Senhor me deu, ela me seduziu, ela me enganou, né? Aí Adão fica então conversar com ela agora. Eva, vem cá. Ela vai e acusa a serpente, assim vai, né? Então, o pior de errar não é errar, é não assumir o erro. Esse ato de covardia que toma o homem desde lá do Éden. E todos que caem, amados, e são pegos em seus atos de desobediência, eles culpam terceiros. Eu vou dar um testemunho. Vou dar um testemunho agora, que eu vivenciei essa semana na cidade de Rolândia. Estava eu trabalhando na cidade de Rolândia, uma passageira entrou, ouvindo o louvor, ela falou, o senhor é crente? Eu falei, não, eu sou pastor. Ah, eu estou vendo a Bíblia aí no meio, estou vendo ali um óleo ungido, estou vendo louvor. Eu imaginei que o senhor era pastor, sua voz, sua tonação de voz, eu imaginei que o senhor era pastor, alguma coisa relacionada. Eu falei, bom, tudo isso é dom de Deus, é para a glória dele, e eu sou um pastor realmente. Aí vamos conversar. Ah, pastor, então me ajude em oração, porque eu estou desviada. Olha o testemunho, eu estou desviada. E já fazem alguns anos. Presta atenção nessa história, amados. Eu estou desviada, e eu não consigo mais ir para a igreja. Mas por quê? Porque toda vez que eu vou, o diabo levanta alguém para me acusar de alguma coisa. A última que eu fui agora, eu gostei. Eu fui numa igreja, não vou falar o nome dela aqui, mas ela foi numa igreja que ela gostou, uma igreja grande, inclusive. Eu fui numa igreja tal, e eu gostei muito da igreja, tudo que eu vi lá. Eu gostei muito. Só que, poxa vida, a pessoa que estava na porta que me recebeu, foi mais para frente, eu estava até ali já gostando, já no finalzinho, quando eu estava me despedindo para ir embora, ela chega em mim e fala, a senhora é casada? E eu falei para ela, não. E quem é esse homem do teu lado? É meu namorado. Aqui não tem mulher assim não, viu? Primeiro que as suas vestes não é adequada para estar na igreja, e daqui dentro não pode andar assim não. Aqui dentro só anda, a mulher aqui que anda com homem, elas são casadas.
Ela falou, você viu, pastor, que absurdo. Eu falei, misericórdia, minha irmã. No primeiro dia que só foi, no primeiro dia não voltei mais, porque não sei o quê, e assim, parece que onde eu vou sempre alguém, está vendo? Está culpando alguém. Eu fiquei pasmo. A princípio eu fiquei com dó dela, e fiquei muito irado com essa tal dessa irmã crente, né? Essa que recebeu ela e depois falou para ela na saída, essa asneira. Aí eu estava ali dirigindo e ela falando algumas coisas, aí comecei a clamar ao Senhor, me dá sabedoria para orientar essa mulher, que ela falou que não tem mais força para ir em lugar nenhum, porque onde ela vai, acontece alguma coisa, sabe, amados? E eu dirigindo, falei, me dá uma força, até porque a igreja ela mora aqui, a igreja nossa é em Londrina, eu não tenho como ajudar ela, então me ajuda, Senhor, me dá uma luz. O Senhor falou, aí Deus é tremendo. Ele falou, filho, nada disso. E eu dirigindo, o Espírito Santo falou, nada disso. Aí ele falou assim, ela não quer assumir os erros dela. Foi que ele me deu a inspiração dessa mensagem. Ela não quer assumir os erros dela. Pergunta para ela, que ela ficou tão brava com aquilo que a mulher falou, que eu revelei para aquela mulher o estado dela, de amaziada. Eu revelei para aquela mulher. Não é para a mulher exortá-la. A minha filha não teve sabedoria, porque eu revelei a ela, mas era para ela orar e amar aquela alma, e recebê-la com amor, e com o passar do tempo se aproximar. E eu mostro isso não é para as pessoas acusarem, mas muitos dos meus filhos não têm discernimento daquilo que eu revelo, e faz confusão no meio do meu povo. Eu revelei para aquela serva. Eu falei, o senhor revelou o que, Senhor? Que aquele homem que ela ficou brava, que foi falado, nem está com ela mais, e ela continuou sem me buscar. Pergunte isso a ela. Aí eu fiquei bem, falei, Senhor, esse é o que eu precisava que o Senhor me revelasse. E eu li, ela continuava falando das igrejas, falou mal de um, falou mal de, contou a história de várias igrejas, tudo história, sempre encontrando alguém, culpando alguém. Aí Deus me deu a brecha, a oportunidade. Falei, minha irmã, me diga uma coisa, parei o carro, estava chegando, falei, não, o seu destino é ali, posso finalizar essa conversa nossa aqui? Puxei o freio de mão. Diz uma coisa para a senhora ficou irada porque a pessoa falou aquilo. Bom, bem, Deus me revelou aqui agora que ele orientou, ele revelou aquela mulher, mas era para orar para a senhora, porque o estado que a senhora está vivendo com aquele homem, que a senhora nem está mais com ele. Ela falou, nossa, eu não estou mesmo. Não, ele era apenas um namorado. Veio mais um, né? Entre tantos. Uma senhora, amados. Uma senhora de seus 60, 50, 60 anos no máximo. Mas assim, queria se pintar, se vestir igual menininha, usava roupa de menininha. E ela, o negócio dela era namorar. Aí Deus falou assim, pergunta para ela se ela está com esse homem ainda. Eu falei, a senhora não está com esse homem mais, né? Não estou. E a senhora poderia ir agora em qualquer lugar sem ele. É só ser recebida normalmente. E por que a senhora não foi? Porque a senhora não está se sentindo em condições de abandonar o pecado. Falei para ela. Desse jeitinho eu falei para ela. A senhora está gostando do pecado. A senhora gostou de namorar. Ela, nossa, pastor. Eu falei, nossa, né? Mas estou falando que Deus está mandando dizer. Aí no final ela falou assim, o senhor tem razão. Eu vou pedir perdão para Deus e vou voltar para os caminhos do Senhor. Então, amados, é um testemunho, e deve ter N casos desse tipo, que a pessoa vai e conta, eu saí da igreja tal, eu estava na igreja, mas fizeram isso, fizeram aquilo, sempre culpando os outros, mas nunca assume a própria responsabilidade. Quer ver um outro exemplo bíblico? Da vida de Adão, né? Adão foi a minha mulher que o Senhor me deu, o Senhor é culpado, o Senhor me deu essa mulher, olha que danadinha que ela é, né? O Senhor é que é o culpado. Vamos então para outra situação? Saul. Vamos a Saul? Vou pedir que você vá rapidamente comigo lá, em 1 Samuel capítulo 15. Vamos rapidamente, você vê um outro caso aqui, como crente é, como o tal do crente é complicado, amados. 1 Samuel capítulo 15. Você conhece a história de Saul, né? Ungido, da tribo de Benjamim. Eles exigiram um rei, né? Eles exigiram um rei porque não aceitava que os filhos de Samuel, que estavam envelhecendo, desse continuidade no sacerdócio, porque eles eram pecadores, eram todos adúlteros e tudo mais, e mercenários. Então eles ficaram tão preocupados que exigiram que, na velhice de Samuel, que estava envelhecendo, Deus providenciasse um líder, um rei, como as outras nações tinham. Então o que ele fez? Deus, olha, eles não confiam em mim,
Eles estão confiando que é você, Samuel. O Deus dele é você. Você está envelhecendo, eles não acham que eu vou continuar cuidando deles, porque você vai envelhecer, um dia vai ser recolhido, eles estão achando que vão ficar órfãos. Eu nunca abandono os meus, eu sempre disse que eu nunca abandono. Não é uma placa, não é uma pessoa que é pastoreado por você, ou lidado por você, que vai resolver a tua salvação, amados. É Jesus. Amém ou amém? Então, amados, mas eles quiseram um rei. Deus deu essa porcaria de Saul para eles. Olha, não tem nada, o que tem mais ou menos aqui no jeitinho é isso aqui, ó. Vai, não tem tu, vai tu mesmo. Ungiu Saul como rei. Vocês conhecem a história, não conhecem, amados? Só que na primeira situação que Saul deixou o espírito do diabo entrar nele, ele começou já a agir de forma errada. Só que quando, ao invés de, olha, Senhor, eu pequei, realmente eu fiz bobagem, Senhor, me perdoe, eu como rei eu não devia ter feito isso, não. Primeira situação que o diabo age nele, o que ele faz? Ele tenta enganar Deus através do profeta Samuel, dizendo que o que ele fez era justificado. Veja bem, ele vai dizer que ele fez o que Deus mandou fazer. Vai em 1 Samuel capítulo 15, versículo 13. Primeira coisa que ele faz, ó. Veio Samuel, que é o profeta, a Saul, que era o rei, e este lhe disse: bendito sejas tu, do Senhor, executei as palavras do Senhor. Mentira! Já mente, olha só o diabo aí, ó, mentindo. Ele não executou coisa nenhuma que Deus mandou fazer. Mas quem sabe eu falando isso para o Samuel, ele cai na minha conversa. Deus é onisciente, meu irmão. Eu executei as palavras do Senhor, viu, Samuel? Está tudo certinho. É claro que Samuel falou para ele: coisa nenhuma, você não executou coisa nenhuma. E o que é esses sons que eu estou ouvindo aqui? Aí ele vai e viu que não tinha jeito. Ele descobriu. É que descobriu. Deus já tinha contado para ele. Entendeu, amados? Como ele contou da mulher para mim. Eu estava morrendo de dó da mulher. E muito bravo com as pessoas das igrejas, que ela estava contando um monte de história. Eu contei uma só, mas ela contou várias historinhas ali. E eu fiquei assim: Senhor, está demais. Todo mundo está errado, só essa mulher está certa. Tem uma coisa errada. Isso tem mesmo. É isso. Então, quando Deus envia Samuel, Deus já tinha mostrado para Samuel o que Saul tinha feito. Então ele vai falar: eu fiz tudo que Deus mandou fazer. Mentira. Já começa aí o pai da mentira dominando ele. Aí vai para a segunda situação, quando ele vê que não tem jeito, que Samuel está com a verdade, ele fala: e agora, o que eu faço? Versículos 20 e 21 do capítulo 15, o que ele faz ali? Ele culpa o povo. Veja o versículo 20 e 21, vamos lá. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e eu trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois, e o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Olha aí, amados, ele aceitou, ele tinha autoridade de fazer o povo devolver tudo aquilo lá e penalizar eles, porque desobedeceram a Deus. Ele gostou de que o povo trouxe o despojo. Não era para trazer, era para destruir tudo. Deus mandou matar todos os amalequitas e destruir tudo que era deles. Não era para trazer nada, porque tudo estava contaminado. E eles trouxeram, cresceu os olhos deles em cima do rebanho dos amalequitas, trouxeram os rebanhos, trouxeram tudo de lá. Então ele mente, falando: olha, eu fiz tudo certinho. Não fez. Eu estou ouvindo som de animais, olha, está estranho o negócio aqui. Não tinha esses animais aqui, não. E Deus me revelou que isso aqui são despojos de guerra. Isso, não, foi o povo, era eles. E eles fizeram isso com uma boa intenção, foi para oferecer ao Senhor, como se Deus precisasse de oferta. Melhor não é sacrificar, é obedecer, Samuel. Amém, igreja? Então, amado, está aí, mais uma vez, alguém tentando se justificar e não assumindo a sua responsabilidade. Só depois que ele viu que não tinha mais argumento nenhum, que não tinha mais jeito, está na hora do julgamento dele, diante de Deus, né? Lembra o julgamento que vai vir? Lembra? Então, vamos lá. Ele viu que não tinha mais argumento, tudo que ele falou estava derrotado. Um por um, argumento por argumento, foi destruído. Aí nos versículos 24, 25, 26, ele tenta induzir Samuel a conversar com Deus a favor dele, e na esperança que fosse poupado da punição que já estava sacramentada por Deus. Vamos ver os versículos 24, 25 e 26? Vamos lá? Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi. Olha, podia ter feito isso aí da primeira coisa, em vez de estar dando um monte de mentira, de justificativa. Ele vai agora e fala, mas com medo da punição, porque ele viu que não tinha mais argumento. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz.
Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul, o profeta disse àquele rei: não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não mais sejas rei sobre Israel. Versículo 27, vamos aumentar um pouquinho mais aí. Virando-se Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto e esse se rasgou. Então, versículo 28, Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Amém, igreja? Só esses dois exemplos, mais esse testemunho aí, que eu dei dessa mulher lá de Rolândia, vai ao encontro dessa mensagem de hoje, amado, que é: não vos enganeis, Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Deus é amor, sim, Ele é, mas é justiça também. Então, amados, que nós busquemos aí a verdadeira conversão, para essa religiosidade toda, essa besteira de religiosidade, que busquemos a verdadeira conversão e passemos a plantar para o Espírito de Deus, para colher vida eterna, porque também está escrito no mesmo livro de Gálatas. Quer ir lá de novo? Vamos lá, Gálatas capítulo de número 6, de novo, versículos 8 e 9, vamos juntos lá, Gálatas 6, versículos 8 e 9, glórias a Deus. O que está escrito lá? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo, do Espírito, que é o Espírito Santo, colherá a vida eterna. Versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Está aí, amados, nunca se canse de fazer o bem. Pode acontecer o que for, amados, não se canse de fazer o bem, não se canse de obedecer a Deus. Amém, igreja? E passemos então a assumir nossas responsabilidades como cristãos e cortemos esse apego maldito que temos das coisas deste mundo, pois também está escrito, 1 João capítulo de número 2, 1 João capítulo, lá no finalzinho da Bíblia, pertinho do Apocalipse, você encontra as cartas de João. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Também está escrito: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, ou seja, desejos desenfreados da carne, há concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, versículo 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Diga amém? Amados, do que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? É a pergunta que fica e não pode se calar. Vamos realmente buscar uma conversão verdadeira? Enquanto podemos, vamos invocar Deus enquanto Ele está perto. O fogo de Deus não está em nós, amados. Então há esperança, mas daqui por diante, assuma as tuas responsabilidades. Você vai errar? Vai cair, muitas vezes vai ainda, porque nós sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno e ele é astuto para nos enganar. Então, mas assuma a tua responsabilidade, vá diante de Deus, mas com temor, vá lá realmente com temor, com arrependimento, que o arrependimento é a base de uma vida cristã verdadeira. Arrepender-se de coração, não é da boca para fora, e muito menos com lágrimas de crocodilo. Então, amados, em nome de Jesus, vá realmente se converter dos seus maus caminhos, em nome de Jesus, enquanto há tempo. Assim eu encerro essa campanha, por isso que foi escrito o tema. Eu vou ler para vocês duas passagens, que Deus me tocou de trazer para os irmãos, mais duas só, até anotei a caneta ali correndo, porque Deus falou, não esquece de levar essas passagens. Eu falei, amém. Faça isso, amados, buscar Deus enquanto se pode mesmo, porque depois dessa vida aqui não tem reencarnação, coisa nenhuma, viu, mas muito menos purgatório, viu? Vá lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, Hebreus 9, 27,
Lá diz claramente: e assim como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma só vez. Vindo depois disso o quê? O juízo, o dia do julgamento, em que vai acontecer que Paulo escreve em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Cadê o irmão Anjo? Que essa é a passagem, irmão, que eu falei para você que Deus mostrou. Nós conversamos, eu e ele hoje, ele sabe o que eu estou falando. Então, faça isso, amados. Arrependa-te, busque a Deus enquanto se pode, converte-se dos maus caminhos, assuma as tuas responsabilidades como cristão, porque a morte vem e está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois dessa morte vem o juízo final, onde todos estará como Paulo determinou aqui, pelo Espírito Santo, em segunda carta dele aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tua mãe não vai te socorrer naquele dia, a tua vovó não vai te socorrer naquele dia, teu papai não vai, terreno, placa religiosa nenhuma, pastor nenhum na terra, diante de Deus ninguém se zomba, porque certamente o que o homem plantou, ele vai estar colhendo. No juízo final, tudo será mostrado, nada mais ficará oculto. Quem tem ouvidos, ouça. Por isso, assuma a responsabilidade de cristão que você diz ser. Por isso que o tema dessa noite é assumindo as responsabilidades. Eu disse lá no começo que nós íamos pregar pelo Espírito Santo, doa a quem doer. Amém? Se você ama as trevas, é problema teu. Vai se converter, senão a tua alma vai para o inferno mesmo. E o inferno é lugar de ranger de dente, de choro eterno. Mas a glória é lugar celestial, onde habita a justiça e o amor de Deus. Coloque-se em pé, igreja. Diga para o teu irmão do lado: estamos numa igreja que prega a verdade, a libertação. Amém? Talvez a pessoa não entendeu nada ainda, mas vai entender um dia. Que um dia Deus deu a oportunidade de ela pisar num lugar. Naquele dia, no julgamento dessa alma, vai estar sendo aberto o livro da vida e vai ela dizer: olha, no dia 3 de abril, eu te levei a um lugar que você ouviu a verdade. A verdade foi explicada, ela foi dita, ela foi declarada claramente. Meu espírito estava agindo naquele lugar. Senhor Deus, não posso fazer mais nada, Senhor, a não ser parar aqui, porque até aqui o Senhor me trouxe. Que a tua glória seja manifesta com a libertação verdadeira, que é o entendimento de tudo isso que foi pregado, Senhor. E que todos que estão aqui presencialmente ou pelo virtual, através das redes sociais, ao saírem deste culto, saiam melhores, muito melhores do que entraram, transformados ou iniciando-se um processo de transformação e santificação, porque teu Espírito usou este lugar para a tua glória. Liberta, Pai, restaura, cura, transforma e salva, em nome de Jesus. Você que recebeu essa palavra, diga amém. Estenda